Vou botar minha colinha aqui. Som. Estamos ao vivo, Paulo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Felipe, aqui conosco. Mais um estudo, né? Vinculado à Casa Espírita Luz e Verdade. Aqui é a turma, neste ano, devido às circunstâncias, funcionando no modo remoto, né? Referente ao estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a quinta obra das mais conhecidas de Kardec. E esse grupo de estudo da Casa Espírita Luz e Verdade, ele funciona com o estudo para cada obra, né, chamado Pentateuco Kardeciano, mais obras póstumas. E nós aqui, boa parte do ano, eu, Felipe e a Rejane, né, e, e a gente vem seguindo aí desde o início do ano com a obra Gênese. Estamos já nas partes finais. E aí, então, com muita satisfação, e vocês todos aí que nos acompanham desde o início, né? É muito legal fazendo parte desse estudo com comentários, com apoio. E é isso aí que a gente vai estar tocando os trabalhos, vai ficar gravado. Eu gosto sempre de orientar aqui para a divulgação possa ser feita sempre, né? Porque às vezes a pessoa não está acompanhando ao vivo aqui, mas depois ela vai poder acompanhar, ouvir. E o objetivo do estudo é esse, né? Tanto que nós somos assim, chamado na Casa Espírita, quem trabalha nessa tarefa é facilitador de estudo. Somos estudantes também, estamos aprendendo a doutrina, e a tarefa é facilitar para uma nova leitura vocês terem menos dificuldade, né? Todos nós, para aprender melhor. Então, com essas considerações iniciais, lembrando aqui está passando o endereço da Casa Espírita Luz e Verdade, para poder acessar ou divulgar ou algum amigo ou alguém que esteja interessado em conhecer a doutrina, as obras sociais da casa, tem lá, inclusive mais informações deste estudo, né? Vamos aqui dar boa-vinda aos nossos amigos que estão sempre nos acompanhando. O Tiago, sempre bastante participativo, né, junto com a gente desde o início. Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Muito bom. Bom estudo para todos nós, né? Luciane Delfino, também sempre conosco. Boa noite, Luciane. A Tina Alba também. Boa noite, Tina. E a Tatiane Silva. Boa noite, seja bem-vinda também. E aos demais aí que vão estar entrando, nós vamos estar colocando aí ao longo do estudo, né? Hoje também é um dia específico de feriado, mas aí o pessoal vai estar entrando e também tem muita gente que às vezes no dia não pode, mas vai ficar gravado aqui, tem um canal. E nunca esqueça de dar a curtida, né, no vídeo, seguir o canal, porque isso ajuda na divulgação do trabalho. Então, hoje nós iremos. Estamos no mesmo capítulo, né? Do... Hoje a gente vai trabalhar o segundo advento de Cristo e os sinais. Deixa eu só me. Para colocar aqui a informação direitinho para vocês. Está no capítulo 17, que é comprido, o capítulo 17, que tem o título Predições do Evangelho. Hoje iniciaremos no item 43, que é o segundo advento do Cristo, para quem estiver acompanhando com o livro ou com PDF, pela internet, Kardec Pede, IPEAC. Então começa lá no item 43 do capítulo 17, Predições do Evangelho, no item segundo advento do Cristo, e sinais precursores, esses dois itens eu vou comentar, a gente vai fazer aquela pausa para dúvidas, complementações, comentário de vocês e o debate.
E aí o Felipe vai dar prosseguimento com vossos filhos e vossas filhas profetizarão no 59 e o julgamento final. E aí nós entraremos, na partir da semana que vem, no último capítulo, que é o capítulo 18, os tempos são chegados. Antes de iniciar o estudo propriamente dito, vamos fazer a nossa leitura, né? A função da leitura é para ajudar no recolhimento, né? Serenar os pensamentos. Algumas pessoas chegam do trabalho para assistir o estudo. Isso às vezes é muito comum no estudo presencial, mas mesmo no ambiente remoto, né? Dependendo de onde vocês estão assistindo, ajuda no recolhimento e porque no momento que a gente faz o estudo, nós estamos aprendendo junto e com a participação da espiritualidade. E para a gente poder captar os bons pensamentos dentro do estudo é necessário esse treinamento do recolhimento, né? Então, por isso que todos os grupos de estudo iniciam com página de leitura de teor evangélico, de algum livro com explicações de moral evangélica, né? Ou o próprio evangelho. E aí eu vou fazer a leitura inicial, a prece inicial e a gente dá prosseguimento. Tudo bem? Vou ler um item que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17. O item da parte das instruções do Espírito Homem no mundo. Esse texto diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, entrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que, em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamado a entrar em contato com espírito de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproxima de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe um impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade
se estende a todas as posições sociais, desde a menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que isso encontra ocasião. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e cobrir-se de cinzas. Não, não, ainda uma vez. Sede felizes segundo a necessidade da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos ama e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Deus, nosso Pai, Criador, inteligência suprema, causa primária. Aqui, primeiramente, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome, que por intermédio do anjo da guarda de cada um que aqui se faz presente no modo remoto, mas em comunhão de pensamentos, cada um de nós possa ser auxiliado por esse anjo protetor que possa nos auxiliar no entendimento do texto que será estudado em conjunto, que possamos compreender as informações que são fundamentais para o nosso aprendizado aqui na Terra e para as diversas situações nas relações com o próximo e as vicissitudes que porventura aparecerão em nosso caminho. Agradecemos o amparo dos benfeitores que cuidam do estudo e assim, nesse clima de serenidade e de união por pensamentos e sentimentos, pedimos a autorização para iniciar mais um estudo em Teu nome, que assim seja. Gente, eu peço desculpa, tá vendo alguns ruídos, né? Moto passando, alguma coisa. Você estava atrapalhando muito durante a prece. Então, como eu ia dizendo, vou pegar o livro errado aqui, já pegar o Evangelho. A gente está lá no capítulo 17, vocês colocam no item, quem estiver acompanhando pelo livro, no item 43, né? Segundo o advento do Cristo. Eu vou ler esses itens aqui, depois a gente comenta a explicação que Kardec dá. Segundo advento do Cristo. Primeiramente, para a gente entender, porque o subcapítulo ele tem esse título, o segundo advento do Cristo, né? Lembrando que a gente estudou no item anterior, na semana passada, o anúncio do Consolador. E aí estudamos o possível entendimento espírita para essa anunciação do Consolador, que se encontra lá no Evangelho de São João, né? Então, relembrando aqui, né, a gente viu, segundo o contexto do ensino de Jesus, essa passagem que a própria doutrina espírita ela cumpre essa promessa do Consolador, mostrando aos homens, né, que a vida futura, de um modo que todos possam observar, patente, não apenas ensinando a crer sob palavra, mas mostrando a realidade do mundo espiritual e aquilo que nós poderemos aguardar. Então, essa crença fundamentada na observação que o Espiritismo traz, junto com possibilidades de consolação, que a gente vê esse aspecto consolador, por exemplo, nas mensagens
que famílias recebem de entes queridos pela via da mediunidade. Isso consola no sentido de fortalecer a fé e a esperança. A gente sabe que fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, a gente, até da página que eu li, que é da outra obra da codificação, o Evangelho, no sentido da página inicial, que o Espírito Protetor e o Espírito Elevado vão falar assim: o anúncio da Boa Nova, por isso que tem esse nome, é Boa Nova, e remete a uma alegria. Então, viver a mensagem de Jesus é para ser alegre, não é para sermos tristes no aspecto lúgubre, ou, eu vou privar das paixões da matéria, as paixões do mundo. A mensagem que os Espíritos Elevados têm para nos dizer é o seguinte: há uma felicidade que é infinitamente maior do que essa que vocês podem desfrutar nos prazeres materiais. Há uma felicidade perene, momentos de alegria que não se esgotam. E isso passa pelo entendimento dessa realidade espiritual. Então, assim, as coisas são transitórias. O meu corpo, nosso corpo humano é transitório. A posição que eu ocupo no mundo é transitória. As riquezas são transitórias. Agora, os sentimentos, os meus conhecimentos, os pensamentos, o que eu cultivo, os laços afetivos, né? Então, tudo isso a gente carrega para a vida futura. E a mensagem do Espiritismo é: a gente deve ter essa concepção entre o que é transitório e o que é de fato essencial, faz parte da nossa essência. E a felicidade passa por isso aí. Por que que os homens geralmente sofrem? Porque nós damos um excessivo valor às coisas transitórias. Mas, ao mesmo tempo, a espiritualidade elevada diz o seguinte: a gente pode viver de modo alegre e devemos viver de modo alegre, né? Porque a mensagem de Jesus é boa nova, é felicidade, né? É justamente seguindo a lei de Deus é o melhor meio de ser feliz, de buscar a felicidade relativa. É cuidar do corpo, é cuidar da nossa profissão, porque isso vai nos auxiliar no progresso, na inteligência, no desempenho da nossa missão. Então, o Espiritismo não fala para nos apartarmos do mundo, mas viver de modo consciente. Então, o título ele tem o segundo advento, porque era um outro entendimento de que Jesus anunciara a sua vinda, né? A gente já teve aquela compreensão do Consolador, aonde o Espiritismo seria esse Consolador, e vamos ler aqui a passagem que está em São Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28, no 43. Disse então Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, que carregue com sua cruz e que me siga. Porque aquele que me quer salvar a sua vida, a perderá, e aquele que quer perder a sua vida por amor a mim, a reencontrará. E que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou por qual troca o homem poderia resgatar a sua alma depois que a tivesse perdido? Porque o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um as suas obras. Eu vos digo em verdade, há alguns daqueles que estão aqui que não experimentarão a morte, se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Nessa passagem de São Mateus, onde Jesus faz predições, principalmente desse terceiro parágrafo, é o que Kardec vai comentar, né, segundo o entendimento espírita. Algumas questões assim que é um entendimento que a gente não toma ao pé da letra, por exemplo, a gente já sabe no entendimento espírita que ninguém fica perdido. Não, Deus não criou ninguém para ficar perdido. Mas é aquele ser que é devotado ainda ao mal. É o momento dele, pelo seu livre-arbítrio. Mas vai sofrer expiação, vai chegar um momento que ele não vai mais aguentar estar no caminho do mal, vai desgostar, né, a função das
penalizações da expiação é essa, fazer com que a criatura desgoste de fazer o mal, e pelo seu próprio livre-arbítrio ela vai se arrepender e vai reparar o mal feito, né? Então todo mundo vai atingir o estágio de espírito puro. É o destino de todos nós. Então não há alma perdida. Jesus falava de acordo com o conhecimento da época, né? Algumas coisas são veladas e ele dava uma forma explícita, um ensino explícito ao ensino moral, a ensinar a fazer o bem, porque outras concepções seriam difíceis para a mentalidade daquele tempo entender na sua essência. Então, assim, algumas partes aqui que está nesse evangelho de São Mateus, né? Porque o Filho do Homem deve vir na glória com seu Pai e seus anjos, né? E então dará a cada um as suas obras. Kardec vai comentar isso, como a gente vai chegar aqui. Vamos ler aqui o item 44 também, ó. Ele diz assim, está em São Marcos, capítulo 14, versículo 60 a 63. Então o grande sacerdote, se levantando no meio da assembleia, interrogou Jesus e disse-lhe: Nada me respondeis quanto ao que este depõe contra vós? Mas Jesus permaneceu no silêncio e nada respondeu. O grande sacerdote interrogou-o ainda e lhe disse: Sois o Cristo, o Filho de Deus, bendito para sempre? Jesus lhe respondeu: Eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo o grande sacerdote, rasgando as suas vestes, disse-lhe: Para que temos mais necessidade de testemunhos? Aí no 45 começa o comentário de Kardec. Jesus anuncia o segundo advento, mas não disse que retornará sobre a terra com o corpo carnal, nem com o Consolador, nem que o Consolador será personificado nele. A gente já viu essa questão do Consolador na semana passada. O Consolador não é uma pessoa em carne e osso, remete a uma doutrina. Lembra que Jesus falou que o Consolador ficaria eternamente convosco, né? Nenhuma pessoa encarnada fica eternamente convosco. O Consolador é essa doutrina, né? A mensagem original de Jesus com a linguagem contemporânea. E aí, então, aqui no 45, na explicação de Kardec. Mas não disse que retornará sobre a terra com o corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Apresenta-se como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e demérito e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem cumpridos. Essa promessa verbal. Há alguns daqueles que estão aqui que não experimentarão a morte, enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino, parece uma contradição, uma vez que é certo que não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes, né? Essa parte é interessante, esse estudo aqui do item 45, para vocês observarem o seguinte. Perceba que Kardec ele faz um estudo crítico do Novo Testamento. É um estudo crítico. O espírita não tem o compromisso de confirmar tudo que é relatado no Novo Testamento. Algumas pessoas, às vezes, não se atentam para isso. Por isso, na outra obra, a gente está estudando aqui a Gênese, que também é o estudo dos milagres, predições segundo o Espiritismo. Quando vai estudar lá o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Tá dando para entender a inversão? Por que Kardec faz essa análise crítica? Por causa dos problemas polêmicas de adulterações possíveis, né? A cópia com que o Evangelho
a forma copiada, né, como ele foi passado ao longo dos tempos. Lembrando que na época de Jesus ele não escreveu nada, o ensino era oral, e após décadas aquilo passou a ser compilado. Em alguns textos, também não foi direto os textos do Evangelho, depois esses textos foi juntado e compilado até a realidade que a gente tem hoje. E mesmo se comparar várias traduções, a Bíblia católica, algumas traduções com a Bíblia que é usada nas igrejas protestantes, tem diferenças de traduções nas palavras que pode dar entendimentos diferentes. Então tá vendo como que é complicado? Então, assim, confirmar tudo que tá. Então, o que Kardec faz é com o auxílio dos espíritos elevados, inclusive do espírito da verdade, ele vai fazendo assim, o que é possível e o que não é. Então, por isso que ele fala assim, Kardec, parece uma contradição, uma vez que é certo que não veio durante a vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não poderia se enganar numa previsão dessa natureza, porque Jesus era um espírito puro. O espírito puro não se engana, não erra. E, sobretudo, por uma coisa contemporânea que ele concernia pessoalmente. Seria necessário primeiro perguntar se essas palavras foram sempre bem fielmente expressadas. Pode-se disso duvidar, pensando que ele nada escreveu, que elas não foram reunidas senão depois de sua morte. E quando se vê o mesmo discurso, quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente de que não são expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido algumas vezes deve ter sido alterado, passando por traduções sucessivas. Kardec faz essa observação, que é aquilo que eu comentei há pouco para vocês, né? Porque aquela passagem, ou alguns daqueles que estão aqui, que não experimentarão a morte enquanto não virem o Filho do Homem vir em seu reino. Ou seja, aqui se tinha uma crença naquele movimento inicial de Jesus que ele voltaria. As pessoas, depois da crucificação de Jesus, todos acreditavam, muita boa parte dos... Nem era ainda primeiros cristãos, a gente pode dizer, porque ainda estava no seio do judaísmo, mas era aqueles que seguiam Jesus, né? O grupo que seguia Jesus, os discípulos, acreditava na sua volta. De que modo daria essa volta? Pela ressurreição, de alguma forma miraculosa, mas que Jesus poderia voltar. Então, assim, Jesus não poderia ter errado nessa predição. Por quê? Né? Ele voltou depois lá num outro contexto, né? Que a gente já sabe, foi se entendido como a ressurreição, mas era o corpo espiritual de Jesus. Mas em carne e osso, não voltou. Então, por isso Kardec questiona isso. Jesus está dizendo que o Filho do Homem voltaria no seu reino, né? Tinha aquela crença transitória de que seria libertar o povo judeu do jugo romano. Então, nada disso se consumou na prática. Aí Kardec questiona essa passagem. Será que não foi compilado de acordo com a crença e colocaram na boca de Jesus? Né? Então, são questões críticas. Né? Só chamei atenção para vocês, por quê? Porque ao estudar essas obras, a Gênesis, o Evangelho lá, é um estudo crítico, né? É um estudo crítico. Nem tudo que está no Novo Testamento acontecera de fato. Né? Por outro lado, aqui no outro parágrafo ele vai confirmar essas questões, né? Então, não aconteceu de fato assim. Vamos aqui ler no 46. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens de seu tempo não estavam suficientemente preparados para essa ordem de ideias e para as suas consequências, mas da qual, entretanto, colocou o princípio,
como fez para todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Esta lei, estudada e colocada à luz dos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de muitas passagens do Evangelho que, sem ela, parece um contrassenso. É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais. Então, olha só, se for entender assim, Kardec, por exemplo, levanta a hipótese de aquilo ter sido colocado na boca de Jesus. Mas, se entender como textuais, a gente pode entender assumindo o princípio da reencarnação. E vamos continuar vendo aqui o que Kardec diz no 46. Uma vez que não pode aplicar a pessoa dos apóstolos, por quê? Não poderia, né, voltar às pessoas dos apóstolos, porque os apóstolos ali viveram mais alguns anos depois da morte de Jesus, e Jesus não voltou em carne e osso, né? Ou não reencarnou naquele momento. Então, eles não viram o retorno de Jesus. Vamos continuar o texto aqui, ó. É evidente que elas se reportam ao reino futuro do Cristo, quer dizer, ao tempo em que a sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal. Em lhes dizendo que algum deles que estão presentes verão o seu advento, isso não poderia se entender senão no sentido de que ele reviveria nesta época. Mas os judeus pensavam que iria vir tudo o que Jesus anunciava e tomava as suas alegorias por letra. De resto, algumas das predições se cumpriram no seu tempo, tais como as ruínas de Jerusalém, as infelicidades que disso foram a consequência, a dispersão dos judeus. Mas Jesus leva a sua missão mais longe, falando do presente, faz constantemente alusão ao futuro. Então, Kardec está dizendo nesse último parágrafo do 46, né, que a maioria das predições de Jesus fazem alusão ao tempo futuro. Se a gente observa hoje a maldade no mundo, então, assim, o reino de Deus, o reino dos céus, ainda é um processo, né? A gente sabe, vocês estão nesse livro da Gênesis, quem acompanha pelo Luz e Verdade já passou pelo estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, onde é explicado o princípio espírita da pluralidade dos mundos. Não a só a Terra que é habitada por humanidade, há outras moradas. E outro princípio da lei do progresso, que é uma lei natural, lei de Deus, todos os mundos estão sujeitos à lei do progresso. Então, o que a gente deduz? A Terra está sujeita à lei do progresso. Se a gente olhar para trás, havia mais maldades, né? O próprio corpo biológico, lembra que a gente estudou a parte da evolução biológica, né? Era mais rústico naquelas em qual os espíritos encarnavam, os espíritos, por sua vez, mais próximo da sua origem, simples e ignorante, e vai estar desenvolvendo a inteligência e a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. Então, a gente está num processo de evolução. A evolução que a gente sabe que não é assim perfeitamente linear, porque há diversos estágios aqui na Terra, assim como há diversos estágios de humanidade. Algumas pessoas são mais evoluídas que a outra moralmente. Então, na coletividade é a mesma coisa, né? Você tem comunidades que ainda vivem em aldeias, que vivem distante de questões de tecnologias e tudo. Mas nessas comunidades pode encarnar espíritos sábios, espíritos com moralidade, que a gente vê bastante exemplo. Comunidade mais próxima da natureza, às vezes, tem uma noção ética, coletiva, igualitária, bem mais avançada do que o que a gente chama de civilizado. Onde a gente vê corrupção, quem quer dar rasteira no outro, né? A ganância. Então, são questões. Então, assim, as predições de Jesus faziam alusão ao futuro.
Porque a Terra está nesse processo. Passamos por um mundo primitivo, atualmente de provas e expiações, iniciando um processo de regeneração. Qual é o objetivo do Espiritismo? Dar todo o material que a gente precisa saber para vivenciar e poder encarnar no mundo melhor. É o que Santo Agostinho vai falar lá na Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Enquanto a gente não melhora, e aí depende do nosso esforço, da nossa vontade, continuamos encarnando aonde é apropriado para nós, para a gente aprender. Então a gente está aqui no mundo hoje, devemos desempenhar o bem, a caridade e fazer o máximo possível do que nós podemos. Né? A nossa missão, a missão de cada um de nós, em melhorar onde a gente está. Né? Mas o processo vai se dar. Então, assim, é possível aquela predição? Talvez não Jesus voltar, por quê? Porque ele é um espírito puro. A gente sabe que espírito puro não tem mais a obrigação de encarnar, reencarnar. Quem reencarna somos nós, a escala espírita, somos espírito terceira ordem, aonde há uma preponderância da matéria sobre o espírito. Espírito terceira ordem ainda estão suscetíveis às más paixões. Todos nós sentimos ciúme ou inveja. Estou colocando ou, né? Porque alguma coisa a gente tem. É ou. Se tiver tudo isso, aí é complicado. Então, ou temos ciúme, ou temos inveja, ou temos ira, ou temos mágoa, ou temos timidez, ou temos indolência, ou temos impaciência. Alguma má paixão ou alguma imperfeição nós temos. Então, por isso, somos espíritos de terceira ordem. É a definição que está lá no Livro dos Espíritos. Estudem a escala espírita, né? É muito importante para o nosso autoconhecimento. Espírito de segunda ordem tem sentimentos, mas eles dominam a matéria, eles não se deixam influenciar pelas más paixões. É o estágio onde a gente está buscando seguir, né? A gente já tem assim um contato com alguns desses espíritos pelas mensagens mediúnicas, né? Os guias, os mentores. Então, assim, a gente está na reencarnação para superar esse processo. Então, entendido nesse sentido de reencarnação, o reino de Jesus um dia vai se dar onde o quê? Onde a maioria da humanidade seguirem a lei de Deus. A lei que Jesus ensinava, que era o amor e a caridade. O amor é o combustível, é o sentimento. A caridade é esse amor em ação. É que não dá para escrever aqui, é o amor em ação, com hífen. O amor é o campo do sentimento, é o combustível. A caridade é o plano da ação, é o que eu penso do próximo com indulgência. Como eu recepciono uma ofensa, com perdão. E como eu devo agir sempre? Com benevolência, sendo útil sempre. Isso é ser caridoso. E para ser caridoso eu devo exercer a humildade, que é para combater o orgulho, que é impossível ser caridoso sendo orgulhoso. Então essas humildade e caridade são as virtudes, o exercício que devemos fazer para a gente se melhorar. No capítulo seguinte, para não ficar extenso, daqui a pouco tem que passar para o Felipe, sinais precursores. Tem uma série aqui, ó, de predições de Jesus que a gente chama assim de pessimista, né? De que anunciavam tragédias que iriam ocorrer. Vou ler algumas, não dá para ler todas, né? Está aqui, por exemplo, em São Marcos, no 48. Então o irmão entregará o irmão à morte, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e as suas mães, e os farão morrer. E sereis odiado por todo o mundo por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está em São Marcos, capítulo 13, 12 a 13. O que vocês acham? Comenta aí. Hoje vocês estão um pouquinho quietinhos. Comenta aí. Será que essas predições têm a ver com algumas coisas que a gente observa hoje em dia? Assassinato, infanticídio, né? Feminicídio. Infelizmente, a gente ainda vê algumas, né, dessas maldades. Está presente na humanidade.
né? Então, assim, guerras religiosas por motivo religioso sempre existiu na história da humanidade, ainda tem até hoje conflitos pela intolerância, né? Não respeitar a liberdade de crença do outro. Então, são as questões que a gente ainda convive nesse mundo, né? Ó, no 47 aqui, o anterior, que está em São Mateus, capítulo 24, versículo 6 a 8. Ouvireis falar também de guerra e de barulhos de guerras, mas guardai-vos bem de vos perturbar, porque é necessário que as coisas ocorram. Mas isso ainda não será o fim, porque se verá levantar-se povo contra povo, reino contra reino, e haverá peste, fomes e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores, né? Numa interpretação, cristãos de outras denominações, de outros segmentos, né, o que a gente chama do cristianismo tradicional, majoritário, né, onde tem institucionalizado ao longo dos séculos, faz uma interpretação disso aqui num sentido apocalíptico, né, que o mundo vai acabar, da vinda de Jesus para salvar os eleitos e os outros vão ter a perdição eterna, de ter uma série de coisas que nós já estudamos, que o Espiritismo nos esclarece. Qual é? Não há pena eterna, não há pena eterna, todos vão ser salvos no sentido de vai atingir o estágio de espírito puro. Todos nós. Mas não significa também que não há penas. Não há penas eternas, mas penas há. Porque senão, onde estaria a justiça de Deus? Inclusive, é o nosso objetivo em estudar o Espiritismo. Mas que tipo é essa pena? Será que são penas materiais ou penas essencialmente morais? Quando o espírito sofre, é muito mais uma repercussão, uma lembrança do que ele vivenciou na matéria. Mas também tem os fluidos, né? A gente já viu a parte dos fluidos, né? Então tem a influência, está mais próximo da matéria. Isso tudo está no estudo espírita. E a questão de ser salvo, que tipo de felicidade é essa? É ficar num paraíso de delícias, né? O Éden, beatificando eternamente Deus? Ou será que é atuar no mundo, cumprir missões, fazer a humanidade progredir? Então, que tipo de salvação é essa? No entendimento espírita. São questões, né? Eu estou provocando o quê? Para despertar a gente ao estudo, né? Outras obras. O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, esclarece essas questões. Lembra lá o Código Penal Espírita? Então, tem uma série de predições aqui, ó, que vai até o item 52. É interessante aqui, ó. No 54, o comentário de Kardec. Este quadro do fim dos tempos, evidentemente, é uma alegoria, como a maioria daqueles que Jesus apresentava. Perceba, a gente está no capítulo de predições. Kardec está dizendo aqui, também é um estudo crítico de Kardec. Ele não está aqui dizendo, todas essas confirmações de Jesus se consumou na prática. Não teve terremoto, notícias de terremotos, né? Porque lembra quando a gente estudou a parte de predições? Quando há uma predição, geralmente é algo bem particular. Jesus conseguia ter a capacidade de predizer porque ele é espírito puro, está na sua capacidade. Quanto mais evoluído, mais elevado o espírito, mais integrado está em relação às coisas futuras. Nós ainda não conhecemos o futuro. Então, quando é permitido, é algo que tem a ver com a nossa própria vida. Algo que vai nos ocorrer, e aí o nosso anjo da guarda, ele nos esclarece, vai acontecer isso. Cuidado, vai por outro caminho. Então, há aquilo que tem a ver com a nossa vida. Isso está lá, já passou. Quando é algo geral, geralmente é para todos, né? Aí vem falando no contexto espírita. Se for uma predição geral,
vários médios recebem mensagens iguais, porque isso interessa a toda a humanidade. Aí, às vezes, é divulgado. Por quê? É uma coisa de conhecimento geral. Mas, se for conhecimento só para o médio, ou só para aquele círculo, fica ali, que é o interesse só da vida da pessoa. Algo que a pessoa está passando. Tem que saber diferenciar isso aí, né? Dificilmente uma coisa que é de interesse geral é revelado para uma pessoa. Isso está em Kardec. Só fazendo a releitura e depois lá no livro dos médios, a parte de predições tem lá a explicação. Então isso já é um critério para a gente ter um certo controle em relação a essas pessoas que tentam predizer o futuro. Sempre surge, né? Daqui a pouco aparece aí pessoas que dizem, previ que o artista tal ia falecer e tal. Vamos fazer julgamento, mas olha só, a gente tem um critério. Coisas que são de interesse particular geralmente é revelado para a própria pessoa. Mas quando se permite algo que interessa a coletividade, aí sim, aí é divulgado para vários médios e recebe. Médio que tem essa faculdade de predizer o futuro, né? Então, olha só, Kardec vai dizendo 54, esse quadro dos fins dos tempos, evidentemente, é uma alegoria, como a maioria daqueles que Jesus apresentava. As imagens contêm, pela sua energia, são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes. Jesus se dirigia sobretudo ao povo, né? Vai falar do contexto, né? Do povo ainda do campo, né? Sem instrução. Então era necessário usar essas imagens fortes. Essa parte que eu queria lembrar para você está aqui, ó. Aqui ele vai falar, Jesus usava essas imagens fortes que era para ter um efeito pedagógico sobre aquele povo. Então Jesus ele vai falar disso. Está aqui no parágrafo do meio, no item 54. Por uma consequência natural da disposição de espírito, o poder supremo não poderia, segundo a crença de então, senão manifestar por coisas extraordinárias, sobrenaturais, quanto mais elas eram impossíveis, né? Quanto mais impossível, mais tocariam as pessoas. Tem uma parte aqui que eu queria lembrar para vocês, acabei não marcando. Kardec ele vai observar que há um padrão nessas predições aqui. Por exemplo, tremia a terra, os raios. Isso aqui está em diversas passagens, né? Então era no sentido pedagógico, para tocar as pessoas. Algumas predições de fato ocorreram, como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém, né? Isso ocorreu e Jesus predisse, né? Então, ocorreu. Mas a maioria era no sentido pedagógico. E no sentido geral, a humanidade, ao longo do tempo, está suscetível às comoções. Essas comoções têm causas naturais, terremoto, tsunami, inundação, ou por efeito da própria humanidade. Por exemplo, se a gente lembrar as 2 guerras mundiais e as diversas guerras que tiveram na história da humanidade. Obviamente, a guerra não parte de Deus. É uma contingência da própria maldade que há no homem, do egoísmo, né? Então, ocorreu. Se a gente olhar essas predições aqui, pode não ter ocorrido contextualmente, pontualmente naquele tempo ali, a maioria, mas ao longo da humanidade ocorreu. E está lá no Livro dos Espíritos. Depois vocês pegam essa parte lá, dão uma estudada, né? Qual o objetivo das mortes coletivas? Quando é de uma causa natural. Tudo tem um objetivo na providência divina. Vai falar, o corpo humano não é essência, se destrói, mas há uma renovação do espírito, né? Que depois vai reencarnar aqui ou em outro mundo. Então, às vezes, é necessário ter essas mortes coletivas. Tem um efeito moral para aqueles que ficam, né? Instiga a solidariedade, a ajuda mútua.
Então, tudo tem uma finalidade pedagógica no nosso aprendizado enquanto espírito, né? Tudo tem um motivo na providência divina. No item 55 eu queria lembrar, ó, há que se notar entre os antigos os tremores de terra, o obscurecimento do sol, eram acessórios e obrigatórios a todos os acontecimentos e todos os presságios sinistros, né? É encontrado lá após a crucificação de Jesus. Então, tem várias predições desse tipo lá na Bíblia, né? E no final, nos últimos itens, Kardec vai explicar o sentido que se dá essa concepção apocalíptica do fim do mundo. O fim do mundo, na verdade, é o fim dos velhos hábitos, dos hábitos de apego à matéria. Porque não seria lógico, se a humanidade está lutando para se reformar moralmente, a transformação moral, quando a gente for, né, a maioria, quando bem for a maioria, e aí o mundo vai se acabar, não faria lógica. Então, a interpretação espírita para o fim do mundo é o fim dos velhos hábitos, é o mundo velho, é o mundo onde o mal era a maioria, aonde a humanidade estava inflamada pelo egoísmo, pelo orgulho e apegada à matéria. Então, na medida em que aderirem à mensagem de Jesus, a mensagem do Consolador, a realidade da vida futura, a lei de Deus vai estar se instalando no coração da humanidade e, consequentemente, vai haver essa transformação. Passaremos de mundo de provas e expiações para a regeneração. E aí, para o espírita, o Apocalipse, o fim do mundo, na verdade é uma transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a destruição dos velhos hábitos, é como ele vai explicar. Vou deixar para os comentários, né? Eu falei aqui, quase invadi um pouquinho o tempo aí do Felipe. Deixa eu ver aqui. A Tatiane Silva, eu não lembro de ter dado boa noite. Boa noite, Tatiane. Não sei se ela está na live ainda. O Tiago fez vários comentários. Aqui eu acho que é de um aspecto que eu tenha comentado, né? Tá falando do espiritismo, né? Exatamente. É a ciência espírita, né? Que serve para auxiliar as religiões e trazer essa mensagem de Jesus numa linguagem bastante atual, atualíssima, né? Kardec está sempre atualizado. Ironicamente, aquele fala da profecia, aqueles religiosos que falam da profecia são justamente aqueles que a provocam. Em todas as instâncias, né? Porque seja na instância da política, das religiões, enquanto a humanidade não se propuser a transformação moral, a gente vai continuar circulando no mal. O mal vai ser na maioria, né? Que a chave está na transformação de cada um. É isso aqui, não adianta mudar o exterior. A gente tem que mudar cada um. Buscar a justiça, tudo mais. Né? Se aproximar de instituições, enquanto as leis humanas forem mais justas, isso vai se dar de modo progressivo. Enquanto estamos encarnados, a gente luta para isso, né? É o nosso dever, enquanto cidadão, enquanto bom espírita, lutar para o bem na Terra, na nossa vida e pensando na coletividade. A chave para a felicidade é essa, é aproximar as leis humanas da lei de Deus. Aqui outro comentário. Felipe também, fica livre aí para falar, já entrar no seu tema, tá? Tomei um pouquinho do tempo. O Tiago comentou aqui, ó. Há exemplos religiosos parciais que interferem negativamente sobre a sociedade, sobre a política. São questões de desinteresses, né? Inclusive, né, é tudo aqui. A gente está falando de um modo geral, né? Porque somos espíritas também tem alguns problemas aí no. Então é da própria humanidade, né?
provoca... Vamos vendo aqui outros comentários. Sabemos que não há vítimas na vida espiritual, mas ainda assim é lamentável pensar tantas e tantas pessoas. Pois é. E aí, consequentemente, tem isso, né? A responsabilidades de cada um vai ter que reparar aquilo que faz. Não só de religiosos, embora tenha o comentário em relação à religião, em relação à política, em relação ao nosso trabalho enquanto professor, no trabalho que a gente está. A gente vai ser... a nossa própria consciência vai nos cobrar se a gente chegar na vida futura e fazer o balanço daquilo que a gente fez ou não fez. Lembrando que o bem é a lei de Deus. O que é o mal? O mal é tudo que é o contrário à lei de Deus. E não fazer nada já é o mal. Não fazer nada não significa que eu sou neutro, né? Não fazer nada já é o mal. Não sou eu que estou comentando, é os espíritos elevados que falaram. Então só resta uma alternativa para a gente: fazer o bem, sempre. Não fazer nada é fazer o mal. Aqui ele fala das faculdades mediúnicas. Essas questões são estudadas lá no livro dos médiuns, né? E o Evangelho, né? O Evangelho vai falar da parte moral e as faculdades. Eu vou deixar então para o Felipe aqui. Fica livre, Felipe. Tem aqui a questão, né? Do Tiago, sempre participativo aqui, fez comentários, né? Talvez por essa razão existe tanta reluta atual contra os direitos sociais, pois vemos que a luta com todas as forças para não aderir à ordem social assistencialista. E aqui o que me parece uma resistência à evolução, na minha opinião, sem entrar em mérito político, ideológico e tal. Por causa do comentário, eu vou deixar aqui o Felipe, fica à vontade aí para comentar, e a Tina também participou, cada um segundo as suas obras. Pode comandar aí, Felipe, desculpa aí ter passado um pouquinho. Falou, Paulo, obrigado. Vamos lá, minha gente. Vamos pegar o livro aí, 59. Vamos para os 2 últimos itens, né, do capítulo. Filhos profetizarão e juízo final. Paulo, o meu áudio tá legal? Valeu. Então, Kardec, nesse item filhos profetizarão, Kardec colocou no item 59 2 passagens. Uma passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, e uma passagem de Joel, do Antigo Testamento, né? Da Bíblia Hebraica, capítulo 2, versículo 28 e 29. E ele diz assim, esses registros: nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. E o profeta Joel disse assim: nesses dias derramarei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, a temática desse item está falando aí de um processo, né, de mediunização, de mediunidade, em que indivíduos terão a capacidade de anunciar, de predizer, né, de prever o que vem pela frente. Vamos aos comentários de Kardec. Vou fazer só uma resumida, tá? No item 60, é um comentário assim bem interessante, que Kardec diz assim: Kardec cita sobre a decadência das velhas ideias contra as novas ideias, né? Que não pode se duvidar que uma nova ordem de coisas se prepara.
Paulo falou um pouquinho disso, né? Se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vê uma história de evolução. Hoje em dia, a gente olha e vê o conteúdo histórico e vê coisas absurdas, né? Que aconteciam, que foram registradas, se formaram histórias, coisas absurdas, muito relacionadas à violência, né? À preponderância da matéria sobre o espírito, como o Paulo comentou muito. E ele termina esse item dizendo assim, se agora, levando em conta a forma alegórica de alguns quadros e investigando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos descritos pelo Mestre como assinaladores da era da renovação. Não podemos de convir de que muitas de suas predições estão presentes, se realizando. Daí as conclusões de que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam em todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Ele coloca um item adicional, no meu entendimento, desse conteúdo que ele recebeu, né, dessas cartas, dessas informações de que espíritos se manifestaram através de médiuns, e que ele concentrou isso tudo nas obras que ele escreveu. Né? Então, ele tinha essas informações, inclusive de espíritos dizendo dos novos tempos. E passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento dizendo de novos tempos. E a gente vai para o item 61, que eu acho interessante a gente analisar detalhadamente. Ele diz assim, Kardec, como vimos, coincidindo com outras circunstâncias, a chegada do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, falando do Consolador, né? Pela influência que ele forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, claramente anunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É a predição clara da popularização da mediunidade. Palavras de Kardec. É a predição clara da popularização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades, sexos, condições. Por consequência, a predição da manifestação universal dos espíritos, porquanto, sem espíritos, não haveriam médiuns. Então, uma coisa está associada com a outra, né? Se há mediunidade, há espíritos, né? Isso, conforme está dito, ele continua, acontecerá nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, a época da sua regeneração, da regeneração do mundo, devendo entender aquelas palavras como indicativas dos últimos tempos do mundo moral que chegar ao seu termo, que chegar ao seu fim. O entendimento atual da vinda do Consolador pelos cristãos é semelhante à vinda do profeta enviado por Deus, que foi Jesus. Então, ele faz um comparativo, não sei se vocês se atentaram, ele faz um comparativo, ele fala, né, dessa passagem evangélica que se relaciona com a maturidade do espírito humano de ter o intercâmbio com uma outra dimensão, com um plano espiritual. Né? Tanto para ajudar, quanto para atrapalhar. Né? Tanto aqueles que querem dominar, quanto aqueles que querem ajudar. Então, estava inaugurada uma nova era nesse sentido de que os espíritos que reencarnam teriam essa experiência como hoje, ou melhor, como desde do século XIX, né, 1800 e fumacinha, Kardec conseguiu explicar esse movimento. Né? E é engraçado que, quando ele diz assim, o entendimento atual da vinda do Consolador pelos cristãos é semelhante à vinda do profeta enviado por Deus, que foi Jesus. Então, aqueles homens
encarnados, lendo as profecias, as predições, esses homens encarnados, eles sempre imaginam como seria. Vamos voltar à época de Jesus. Os judeus imaginavam um novo profeta. Aí veio Jesus, que não era a imaginação que eles tinham. E eles ignoraram. Né? Porque não condizia com o que eles entendiam sendo um profeta. Seria um rei que dominava. Não veio nada disso. Veio um profeta, um missionário, dentro da formatação da ideia que ele tinha que colocar. Né? Trazendo várias ideias que eram completamente diferentes do que aquela humanidade tinha na época. E eu acho que a gente vive o mesmo comparativo. A gente pode fazer o mesmo comparativo quando Jesus fala do Consolador e o que os humanos dizem sobre o que virá. E muitos dizem que Jesus vai voltar no corpo, que Jesus já viu no novo corpo, que ficam esperando o Consolador segundo as suas próprias convicções. Né? E o Espiritismo, o que Kardec quis organizar, que os espíritos disseram, veio aí uma ideia, um conjunto de ideias, um conjunto de vozes através de um mecanismo da mediunidade, né? Tendo o Consolador como o Espiritismo, ou a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, não tem muita relação com as ideias humanas, tem relação com o contato humano, né? Porque era um movimento material, concreto. Livros precisavam ser escritos, ideias precisavam ser registradas. Bom, então, esse foi o entendimento desse ponto que eu coloquei aí. Não vi ainda nenhum comentário, então a gente avança para o outro. O outro ponto é muito interessante, muito interessante. A gente vai ter que resumir bastante. Então, assim, ele fala de juízo final. Né? E ele Kardec traz uma passagem de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, que é dito assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará à sua direita as ovelhas, às esquerdas o bode. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Então, só para a gente lembrar que hoje, se você der um Google aí, qual é o entendimento de juízo final? Só para a gente entender ao que Kardec vai se reportar sobre o juízo final. Então, o juízo final é na crença de um julgamento do homem. Né? Então, a gente morre aqui. Né? Em algum momento, a gente vai ser julgado, tendo Deus como juiz. Semelhante ao que a gente vê na justiça dos homens aqui. E levando em conta os atos praticados em vida, feito no final dos tempos, após o fim da raça humana em outro espiritual. Então era mais ou menos, esse hoje, no nosso entendimento, que você coloca no Google e joga no Wikipedia, você vai ver mais ou menos esse entendimento de juízo final. Vamos ver o que Kardec tem que trazer para a gente aí. Então ele coloca assim, no primeiro parágrafo logo, que é muito importante, eu julguei como importante. Tendo o bem que reinar na terra, é preciso que dela sejam excluídos espíritos endurecidos no mal e que lhe possa trazer perturbações. Né? Como a lei é de evolução, hoje o bem não predomina, ele terá que predominar. É um desígnio de Deus. Então, para que o bem predomine, os maus, os endurecidos, terão que ser excluídos. Né? E ele continua assim: Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para que se melhorassem. Mas chegado o momento em que, pelo progresso moral dos seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos.
E ele, o globo, será proibido como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber, né? Então, esse movimento de evolução planetária se dá também com o movimento de cada espírito humano de evoluir, porque um planeta só evolui quando seus habitantes estão predispostos a evoluir. E aqueles que não estão predispostos serão excluídos, né? Serão exilados. E ele continua assim: serão exilados para mundos inferiores, como outrora fora a Terra. Os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é o que se acha figurada por essas palavras de juízo final. Como passarão à minha direita e os maus à esquerda, ao contrário. Né? Eu sou canhoto, eu me confundo. Né? Então, olha o entendimento que o Kardec trouxe para a gente analisar, que o juízo final é esse ato de filtragem. Deus nos concedeu esse globo para que a gente evolua. E a gente está ali, trabalhando, dia após dia, nos esforçando, lutando. Tem que ser uma luta, né? Tem que ser. Às vezes a gente fica chateado, ai caramba, tá difícil. Pô, mas se tá difícil é porque a gente não está acostumado com essa dificuldade de romper, né? Padrões que, como diz Kardec, já não vale mais para o tempo atual. Né? Então é uma luta, tem que ser assim. Se não tiver luta, tem alguma coisa errada. Então a gente vai estar lutando. Né? A gente e toda a humanidade. E há esse movimento. Né? Porque a gente não consegue, a televisão, as notícias e as fontes de notícias não conseguem mapear esse movimento progressista no bem. Porque há uma publicidade em cima do mal. Né? Há ainda um pensamento em que o mal da audiência, da clique, da view, e a gente não consegue perceber e acha que esse é o mundo. E eu não gosto de acreditar que esse é o mundo. O mundo é do bem, né? Mas o mal ele está em publicidade, ele está em destaque, mas há um bem, movimento de melhora. E o juízo final é isso. Chega um determinado momento que Deus julga. Olha, esse orbe já não é mais compatível com você. Né? Porque o bem tem que ser preponderante ao mal. E você se dedica ao mal, por favor, vai ser convidado a habitar um outro planeta que esteja em sintonia. Esse ele está chamando de juízo. Né? E ele continua assim no 64. Interessante. Ó. A doutrina de um juízo final, único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, é contrário à razão, por implicar na inatividade de Deus. Interessante. E no item 64, 65, 66, ele exercita essa doutrina do juízo final que o senso comum adota. Né? Aí, depois, se não leu, depois lê com carinho, que ele diz assim, é contrário à razão, é admissível somente para aquelas pessoas que não procuram a razão das coisas. Só é admissível um juízo final, da forma com que o senso comum entende, se a gente não quiser se esforçar em entender a razão das coisas. Né? É inconciliável com a bondade infinita do Criador, da inutilidade que as coisas que Deus faz. Não tem. Né? Então, o juízo final ele é incompatível com essas ideias. E ele coloca assim, no 67, que é muito interessante, aí eu vou passar item por item aqui, a gente ainda tem um tempinho. 67. O juízo, pelo processo de emigração, aquele processo que ele explicou no 63, emigrar, fica aqui quem é compatível com o movimento que o planeta precisa progredir. E sai dele, emigra, né, vai para outros planetas, aquele que não é mais compatível.
O juízo pelo processo da imigração, conforme explicado no 63, é racional, é lógico, né? É compatível com o raciocínio, com a ideia, com o debate, né? Com a lógica. E ele continua. Funda-se, ou seja, se prende na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio, né? Relativo, não absoluto, mas um livre-arbítrio. Bom, você quer continuar nessa linha, nessa onda, nessa rebeldia, nesse atraso do progresso, nessa paralisia? Tudo bem. Então, por favor, dá licença. Vou te colocar num planeta que esteja compatível. E ali você exerce o seu livre-arbítrio, né? E ele continua. Não constitui privilégio para ninguém. Não tem privilégio. Vem cá, meu chegado, passa na frente, varinha mágica. Não é essa a lei. A natureza não nos mostra, a natureza que a gente observa não nos mostra que o mundo é assim. Não constitui privilégio para ninguém. A todas as criaturas, sem exceção, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento do mundo, acarretando na destruição do corpo, não ocasionará nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Né? Morrer vai acontecer com todos nós. Perder o corpo, perder esta veste, ela não impede essa evolução, essa marcha progressiva do espírito. Né? Mesmo que cedo, abrupto, de uma hora para outra, violento, ele continua. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências, que é uma base da doutrina reencarnacionista, pluralidade de mundos e de existências. E ele vai assim, ele continua assim. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, porque não tem fim. Uma vez que espíritos passam por análogas, semelhantes, fieiras, caminhos, a cada renovação dos mundos que eles habitam. Né? Então não tem um fim, porque os espíritos passam por caminhos em cada mundo que a gente habita, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final, propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Né? Então, isso, essa ideia de juízo geral, né, que Deus faz um julgamento, emigra espíritos e imigra espíritos, né? É compatível com a pluralidade das existências, dos mundos, né? Habitados, da reencarnação, e é feito um juízo, mas não final, porque não tem fim. Um juízo geral. Né? E ele termina assim: se não temos o fim, o que dizer? Ah, não, acho que isso é um comentário meu, né? Espera aí. Estou dizendo que é dele, mas eu acho que não. Exatamente, isso é um comentário meu. Se não temos fim, o que dizer sobre o juízo final? Nada. Né? Então não tem juízo final. Então é uma outra roupagem que Kardec traz desse entendimento de juízo final. Na altura que a gente está, no livro A Gênese, de Milagres e Expedições, como a gente passou pelo céu e o inferno, que tem o Código Penal, o Paulo comentou, então a gente já tem uma percepção de que não há esse juízo, mas há esse mecanismo da justiça, né? Porque dá a cada um aquilo que conquistou, e dá misericórdia, que é a oportunidade, apesar dos erros, das oportunidades, né? Feitas dessa forma, para que a gente
evolua, para que a gente caminhe para a perfeição. Então, é mais ou menos isso daí. Paulo, se tiver algum comentário, por favor. Tem do pessoal do Tiago e a Tatiane. Vamos puxar aqui então. Vamos lá. Tiago, o homem tem a imagem do herói, como aquele que concentra nossos próprios deveres em si. Alguém que resolve tudo como tipo de produto acabado. É a busca da solução pronta. Ele continua aqui. É mais conveniente crermos em algo pronto e acabado que estar por vir do que encararmos as nossas próprias responsabilidades. Aí me permita comentar aqui. É muito semelhante, é muito característico do espírito humano, do senso comum, realmente ter essa personalidade de ser o criador e não a criatura. De confundir fazer aquilo que nos cabe ou fazer tudo aquilo que a gente quer. Acho que é mais ou menos esse comentário do Tiago. Concordo com ele. Acho que a sabedoria está exatamente em diferenciar. Nos colocarmos como criatura, né? Reconhecermos que o que temos é uma concessão que nos foi dada, que entregaremos isso tudo depois, e que no fundo, tudo isso que tivemos posse momentânea são ferramentas para o nosso caminho de evolução. Então, realmente, Tiago, o senso comum é repensar se é criado, se atua como criador ou como criatura, e entender o que circula em volta dele é uma concessão. Né? Obviamente, a gente, em linhas gerais, o que a gente vê nos jornais e o que a gente vê ao nosso redor, não está alinhado com isso, está alinhado com como se fosse dono da criação e, enfim, e dono dos objetos, das pessoas e das coisas. Mas há um movimento de renovação que o Espiritismo traz, a renovação dessas ideias, desse posicionamento, em que aqueles que gostam dessa ideia se responsabilizam pela prática, para que esse próximo observe, reflita e caminhe. E o outro que é que nem a rede de computadores, a internet, onde os computadores se conectam e a gente está aqui conectado. Né? Então, a ideia vem, tem aqueles que se aderem à ideia e que praticam, aí tem aqueles que observam e que entendem e vamos nesse ciclo de aprendizado. E aqueles que, obviamente, se recusam, né, de querer, de entender que a mudança é a única coisa fixa que a gente tem na vida, que as coisas mudam, né? Deixa eu ver aqui. Aí ele continua assim: para muitos a mudança da terra é um verdadeiro juízo final. Muitos diante de pequenas mudanças já reclamam como se fosse o fim. Né? É aquele entendimento, né, Tiago? De que se está mudando tem algo errado, né? Na verdade, o entendimento é o contrário. Tudo muda, tudo evolui. Se evolui, tem que mudar, né? Aí ele coloca: para muitos, insistir na Terra será algo muito agressivo e desconfortável. Para muitos, insistir na Terra será muito agressivo e desconfortável. Entendi. Aí a Tatiane: os últimos tempos poderia ser entendido como a evolução do planeta para uma era de regeneração. O juízo final seria alinhar indivíduos conforme a sua evolução e para que o planeta avance, certo? Eu concordo, eu gosto dessa ideia que você coloca, Tatiane, que também é a ideia de Kardec.
né, de que os últimos tempos não é o último suspiro do planeta. Os últimos tempos os últimos tempos daquelas ideias. Aquelas ideias já não cabe preconceito. Kardec fala isso no item. Kardec fala isso no finalzinho do item 58. Ele diz assim: olha, é o fim do mundo velho, né? Do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões más que o Cristo aludia, se referia ao dizer: quando o evangelho for pregado em toda a terra, então é que virá o fim dessas ideias, desse mundo velho. Né? Então, concordo também com Kardec nessa ideia. Então, Deus faria esse alinhamento de indivíduos, né? Mantendo o livre-arbítrio deles. Quer continuar nessa linha de raciocínio? Não quer mudar? Joia. É contigo, tá contigo a bola. Mas dá licencinha, sai daqui, vai para ali, continua a tua experiência. Porque naquela experiência de não mudar e ser uma experiência dolorosa, vai, né, direcionando magicamente, automagicamente a pessoa para o caminho do progresso. Tiago concordou com a Tatiane. Um ciclo, uma etapa. Aí ele continua, termina assim, tanto que já observamos pessoas de graus de evolução, de sociabilidades, muitos distantes de si. Com certeza. Aí o Tiago colocou últimos tempos das antigas ideias, último tempo das antigas ideias. Aí em qual está essa passagem? O último parágrafo do 58. Paulinho, quer fazer alguma consideração final aí? Não, quer dizer, não, sim. Rapidinho, tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vocês podem dar uma lida no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que vai falar dessa questão de progressões de mundo. Só complemento para estudar também lá, e aí explica um pouquinho dessas evoluções do mundo. E só o que eu queria comentar rapidinho antes da prece final tranquilo. Uma coisa, só para vocês estão ouvindo, né, acompanhando esse estudo, uma coisa é a evolução do mundo, porque tudo está sujeito à lei do progresso. Vocês estudaram as leis de Moraes no Livro do Espírito? Lei do progresso é uma das leis de Deus. Tudo está sujeito ao progresso. Os mundos e os seres, né? Então, o mundo vai evoluir. Vai sair de prova e expiação, vai para a regeneração, depois mundos felizes e depois mundo celeste, né? Tem lá aquelas categorias de mundo. E nós evoluímos. Nós, né, saímos do estágio de espírito terceira ordem, segunda ordem, até atingir o espírito puro, perfeito. Relativamente perfeito. O que eu estou querendo dizer? A gente não fica preso à Terra. Estamos nesse momento aqui. Aí, dependendo do livre-arbítrio de cada um, se a gente nos elevar bastante nas leis de Deus, conhecimento, mas principalmente a parte moral, a gente pode, de repente, ou vou chutar aqui uma encarnação, duas, ir para o mundo de regeneração, um mundo melhor do que a Terra. A Terra ainda vai estar na transição de saindo de expiação, prova de expiação, regeneração, e a gente vai estar no mundo melhor. Quem está dizendo isso não sou eu, Santo Agostinho, lá no Evangelho. Se esforce para ir para o mundo melhor. Tá? Mas isso não significa que a gente deva abandonar a Terra. Se a gente abandonar a Terra, a gente continua na Terra. Abandonar, que eu falo, é não fazer nada aqui. Tá vendo como é que é a coisa? A gente tem que fazer o bem, o máximo do bem possível, aqui. Mas a gente faz sem cálculo, né? Tem que fazer o bem para ir. Não, faz o bem pelo amor do bem. Também fazer com cálculo não adianta, como o Espírito fala no Livro do Espírito. A gente tem que fazer o bem sem esperar nada no futuro. Mas fazendo o bem aqui, a gente consegue ingresso em um mundo melhor.
ou continua na Terra em missão também. Tem espíritos que continuam, porque os familiares estão aqui, as almas queridas estão aqui, as pessoas. Mas a gente pode ir para o mundo melhor. Só isso que eu quero completar. E muito bem complementado, né, Paulo? Não adianta assim chegar assim, não, vou fazer o bem, vem cá, me dá aqui, vou fazer o bem logo para poder me livrar desses espíritos. Não é esse o sentimento. Não é esse o sentimento. Então, quando for, quando a gente se sentir e for convidado e tivermos a opção, Felipe, você quer habitar? Você quer ficar? O que o teu livre-arbítrio pode dizer em relação a isso? E que você desenvolve um sentimento dizendo assim, eu deixei amores na Terra, eu vou voltar, eu quero me submeter ao sacrifício, né? Que a gente sabe que é um mundo muito material, né? De necessidades muito materiais, muito básica ainda, né? E a gente tiver esse livre-arbítrio, olha só, pô, tá tranquilo para tu ir para lá, tá tranquilo, aí, mas você vê aí que você quer. Não, eu quero de abnegação. São esses sentimentos que vão fazendo com que mundos fiquem elegíveis para gente, fiquem permitidos. E o nosso livre-arbítrio se aumenta. E a gente faz a escolha. Não, vou. Não, quero voltar, quero ajudar. Enfim, acho que é por aí, mais ou menos por aí, né, Paulo? Então, beleza, minha gente. Vamos concluir que a gente já passou 2 minutinhos aqui do nosso tempo. Muito obrigado pela participação de todos vocês, pela presença, pela companhia nessa noite. Vamos à prece. Para aqueles que desejarem, fechar os olhos, para que a gente se concentre e agradeça a Deus essa oportunidade da vida, dessa encarnação e desse momento edificante em nossa experiência espiritual. Agradecendo aos benfeitores, a presença, o auxílio, as vibrações positivas, a proteção sempre dada a esses nossos encontros de segunda-feira, que nos abastece, que nos reanima com boa vontade e ânimo sinceros, para que a gente continue na nossa luta, na boa luta de conseguir compreender, sentir e praticar o bem. Rogamos a todos os espíritos, os irmãos necessitados que possam usufruir desses fluidos benfazejos em seus espíritos e que conquiste também a autonomia da boa vontade para continuar as suas lutas, as suas reformas. Porque sendo Deus misericordioso, teremos amanhã novas oportunidades, em qualquer plano da vida. Novas oportunidades de pegar essas ideias e transformá-la em atitudes, concentrando um pouquinho que seja a cada momento, tendo a certeza de que já estamos melhor do que começamos e sairemos dessa vida melhor do que chegamos. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa noite, boa semana.